Glória a Deus, que bênção. Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus, que unção. Eu cheguei aqui, um calor, né, espiritual. Calor em todos os sentidos, né, irmãos? Que maravilha, né? Mas realmente sentindo a presença de Deus, esse lugar muito forte, né? Graças a Deus. E privilégio estar com vocês hoje. Eu pretendo, me ajude em oração, ser breve, mas eu quero compartilhar algo para você nessa manhã. Gostaria nessa manhã de termos um tempo para refletir acerca da nossa vida, acerca do nosso coração, mas principalmente algo que para mim é muito caro, para mim é muito importante, e eu quero falar sobre isso hoje, acerca a Deus, a Jesus, ir para o céu. Esse é um propósito geral. Mas eu creio que o Deus de propósitos, Ele tem um propósito específico para cada ser no planeta Terra. E esse Deus de propósito, Ele tem um propósito específico na sua vida. Como é que eu provo isso? Eu provo aqui. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou a gente igual linha de montagem, tudo igualzinho. Pelo contrário. Você já percebeu que no meio de 8 bilhões de habitantes na Terra, não existe ninguém exatamente igual a você? Nós somos tão diferentes. Nosso corpo é diferente, nossa fisionomia é diferente. Aí você fala, pastor, mas eu conheço um casal de gêmeos que é igual. Não é. Deus colocou uma impressão digital para dizer, eu tenho um propósito na vida desse, e tenho outro propósito na vida daquele. Além do que, nós somos diferentes em personalidades, nós somos diferentes na forma como administramos as emoções, nós somos diferentes na ênfase da nossa vida. E o que eu quero dizer para você é que no meio de bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Por que não existe ninguém igual a você? Diga assim, eu sou um produto exclusivo. Agora você tem que pensar o seguinte, você é o produto. Mas quando Deus te colocou na terra, Ele não colocou você na terra e pensou, está aqui o produto, agora eu vou pensar num propósito. Não foi isso que Deus fez. Eu quero que você entenda que antes de você nascer, Deus já tinha um propósito acerca de você. Eu quero que você entenda, eu vim aqui dizer para você nessa manhã, você pode crer nisso ou não, é um direito seu. Mas eu estou falando com a autoridade da palavra de Deus. O propósito na sua vida nasceu antes de você. Você foi criado para cumprir um propósito nessa terra. Existe um propósito eterno. A Bíblia diz que para Ezequiel, Deus fala assim, eu te conheci ainda no ventre da sua mãe. E eu quero dizer que isso é verdade na sua vida. Sabe por que nós valorizamos a vida e o feto? Sabe por que nós somos contra aborto, por exemplo? É porque enquanto o mundo diz que o aborto é um aglomerado de células sem propósito, sem futuro, e você pode descartá-los. E quando uma mãe não deseja aquela gravidez, o mundo grita, aborte, mate. Mas a igreja brada, adote, preserve. É porque quando você vê uma mulher grávida, não tem apenas um feto lá dentro, tem um propósito ali dentro. Tem um propósito. Maria estava grávida, não apenas de uma pessoa, mas de um propósito. Isabel, que carregava João Batista, não estava apenas com uma pessoa, estava com um propósito dentro dela. O teu propósito nasceu primeiro que você. E Deus te conhecia antes de você nascer, porque Deus já tinha um propósito na sua vida. E mais importante do que isso, eu sei que a gente nasce e cresce muitas vezes não aceitando algumas coisas da nossa vida. A gente não aceita algumas condições, alguns limites, vocês aprenderam sobre isso ontem. A gente não aceita algumas circunstâncias, às vezes de nós, né?
Sabe que jovem, adolescente é muito encanado com o próprio corpo, né? Eu me sinto feio, me sinto chato, me sinto sei o quê. Isso é completamente normal. Até que você entende que Deus te criou o produto exatamente do jeitinho que Ele precisava para você cumprir o propósito dEle. Está entendendo? Então o inimigo sabe disso mais do que você. O inimigo sabe disso mais do que eu. É por isso que quando você começa a ler a Bíblia, dos homens de Deus aqui, você vai descobrir que Satanás, ele tentou matar muita gente antes de nascer. Ele continua fazendo a mesma coisa. Se existe uma coisa que acontecia na Bíblia, esterilidade, Satanás tentava impedir. Satanás tentou impedir que alguns homens de Deus nascessem já com uma esterilidade que Deus teve que curar. Satanás tentou matar Moisés quando ele era um bebê recém-nascido. O faraó chama as parteiras e fala assim: todo menino homem que nascer vocês vão matar. E graças a Deus tinha duas parteiras que, quando estavam lá no parto de Moisés, né? Moisés estava nascendo, elas falaram assim: não vamos matar esse bebê. Não vamos fazer isso. Mas por que Satanás queria fazer isso? O que um bebê oferece de risco para o inferno, para o mundo das trevas? É isso que você tem que entender, não era um bebê, era um propósito. Aqui não tem 330 pessoas. Aqui tem 330 propósitos. E a missão que Deus deu para você é diferente da missão da pessoa que Deus deu, está do teu lado aí. Tem muitas coisas que coincidem, tem hora que a gente está no mesmo propósito. Mas eu quero dizer que existem algumas particularidades, eu quero falar para você sobre isso, que é só para você. E não é para a pessoa que está do teu lado. Tem coisa que você tem que viver em Deus. Tem coisa que você tem que experimentar no Senhor. E a pessoa que está do teu lado não vai poder te ajudar, porque esse é o seu caminho. Essa é a sua jornada. Eu quero, em nome de Jesus, te ajudar a entender. Se você pudesse guardar apenas uma frase nessa manhã, guardar no seu coração e para a sua vida, guarda essa frase. A missão que você aceita, aliás, a unção que você recebe, diga assim: a unção que eu recebo depende da missão que eu aceito. Diga de novo. Diga assim: a unção que eu recebo depende da missão que eu aceito. Agora você vai falar com uma voz de profeta para quem está do teu lado. Fala assim para ele: a unção que você vai receber nesses dias vai depender da missão que você vai aceitar. Está pegando aí? O Espírito Santo já está se derramando aqui. Ele já está se movendo desde ontem. Mas eu quero que você entenda, então, qual que é a luta de Deus. Sabe que Deus tem uma luta conosco? Desde Gênesis até Apocalipse, Deus tem uma luta conosco, queridos. Qual que é a luta conosco? É convencer o produto do seu propósito. Você já imaginou, eu vim pregar e o microfone fala: não vou funcionar. Eu não sirvo para isso. Eu tenho certeza que eu fui criado para ficar em cima dessa caixa de enfeite. Eu não quero ser microfone, eu quero ser enfeite. Já imaginou o microfone fazendo isso? Me recuso a ser microfone. Eu quero ficar num cantinho, como enfeite, bonitinho. Isso parece absurdo, não é? Mas você sabe, tem muita gente que age assim com Deus. Deus tem uma missão para você. Deus tem um propósito para você. Mas muitas vezes a gente se recusa, ou porque a gente não se acha capaz daquilo. A gente não se acha à altura daquilo que Deus tem para nós. E sabe qual que é a luta de Deus em toda a Bíblia e também na nossa vida hoje? Eu quero te ajudar com isso. É convencer a gente da nossa missão. Deus não tem problema em fazer milagres. Deus pode mudar a sua família, mudar a sua casa, mudar a tua história. Deus pode fazer qualquer coisa, mas tem uma coisa que Deus realmente não pode fazer. Deus tem que nos convencer. Deus não pode mudar o nosso coração, no sentido de que Deus não vai forçar você a fazer nada.
O que Deus vai fazer é revelar a missão que Ele tem para você. E Ele espera que a gente responda, que a gente dê um passo à frente. Diga um passo à frente. Sabe que isso aconteceu em alguns momentos da história. Eu já vi isso em filmes, mas já aconteceu em alguns momentos da história, em que havia uma grande batalha para ser vencida, e parecia até impossível, era necessário voluntários para aquilo. E de fato alguns capitães, alguns comandantes disseram: vai quem quer, mas quem quiser, dê um passo à frente. Você já deve ter visto essa cena por aí. Isso aconteceu em alguns momentos. E eu fico imaginando que o nosso Criador, Ele fala a mesma coisa. Olha, eu tenho um propósito na vida de todos vocês aqui. Tem 330 jovens, 330 propósitos. Mas o nosso general, que é Cristo, Ele não vai forçar você a nada. Mas Ele vai dizer: quem quer, dê um passo à frente. Quem quer, responda ao propósito. Quem quer, se aproxime do propósito. Você consegue escutar o Espírito Santo bradando isso no seu coração nessa manhã? Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Mas pastor, para onde que eu vou? Que propósito é esse? Essa unção que você está falando, muitas vezes eu creio na unção, eu creio no odre, no vinho novo que vai ser derramado nesse lugar. Jesus fala que você não pode derramar um vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai explodir o odre velho. Eu fico pensando, um microfone que não quer ser microfone, e aí vem a unção, a energia elétrica e tanta coisa, ele não quer. Pode até torrar o bichinho. Eu fico pensando uma pessoa que não quer cumprir o propósito, para que derramar unção nessa pessoa? Você sabia que existe uma unção placebo? Diga unção placebo. Todo mundo sabe o que quer dizer placebo aqui? Existe o remédio que cura. Existe um remédio que é chamado remédio placebo. Ele parece remédio, ele tem gosto de remédio, só que ele não cura ninguém, ele é feito de farinha. E existe uma unção placebo. O que é a unção placebo? Unção placebo é aquela que parece unção. Parece que você recebe, parece que você se move, parece que você está cheio. Mas como que você sabe que uma unção realmente é verdadeira? Vamos ver? Isaías capítulo 61, verso 1. Olha o que diz lá, Isaías capítulo 61, verso 1. Vamos falar sobre unção de verdade. Vamos falar sobre unção verdadeira. Isaías 61, verso 1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor, interessante essa versão, está sobre mim. A presença de Deus está sobre mim. Isaías está dizendo, Ele me ungiu, Ele derramou a sua unção. Aí ele vai dizer muitas coisas, mas para mim, queridos, que nesse texto todo de Isaías, por incrível que pareça, a palavra mais forte aqui não é Senhor, não é soberano, não é Espírito, nem ungiu-me. A palavra mais forte nesse texto é aquela que menos chama a atenção. A palavra mais poderosa desse texto é a palavra que vem depois de ungiu-me. É a palavra para, diga para. Fala para quem está do seu lado, você precisa receber a unção do para. Para de parar? Não. Está falando de propósito. Ele me ungiu para algo. Ele me ungiu para fazer algo. Ele me ungiu com um propósito. Ele me ungiu com uma utilidade. Não existe unção para nada. Alguém que diz que foi cheio, mas volta para a vida e continua pecando. Alguém que diz que foi cheio, mas volta para a vida e não evangeliza ninguém. Alguém que diz que foi cheio, mas não tem coragem de orar por um enfermo. Que não tem coragem de fazer obra de Deus, ou se levantar no meio da sua geração para ser sal e para ser luz. O nome disso é unção placebo. Quer saber se uma pessoa é ungida? A questão não é quanto ela recebe. A questão é o quanto ela move depois daquele momento. Como que eu sei que alguém é ungido? Está aqui no texto. O Senhor me ungiu para. Quem é ungido? Leva boas notícias aos pobres. Prega o Evangelho. A unção é dada para pregar o Evangelho. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quem é ungido? Cuida de pessoas que têm o coração quebrantado.
A unção é dada para um propósito. Quem é ungido anuncia liberdade aos cativos. Quem é ungido anuncia libertação das trevas aos prisioneiros. Olha o verso seguinte, verso 2. Quem é ungido proclama o ano da bondade do Senhor e também proclama o dia da vingança do nosso Deus. Quem é ungido anda consolando aqueles que estão tristes. Verso 3. Quem é ungido vai dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Vai dar óleo de alegria em vez de pranto. Vai dar um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quem é ungido é chamado de carvalho de justiça, plantação do Senhor, para, eu gosto disso, para manifestação da sua glória. Aleluia. A unção é dada para um propósito, queridos. Sabe o que é um odre velho? Por definição, odre velho é aquele que acha que é velho demais para ser usado. E tem gente que é novo, mas já se acha velho. Tem gente que é novo, mas já se acha inadequado. Eu leio esse texto, tem gente que fala assim, misericórdia, eu pregando o evangelho. Não, eu não consigo me ver fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para você que tem muitas formas de você viver essa verdade. Tem muitas formas de você deixar a unção de Deus tomar conta da sua vida. Eu quero que você comece a sonhar nessa manhã com a sua missão. Eu te faço essa pergunta, responda só no teu coração. Qual é a sua missão de vida? Responda só no seu coração. Qual é a sua missão de vida? Sabe qual é a maior maldição da geração de jovens hoje na terra? Falta de propósito, falta de missão, falta de ideal, falta de sonhos. A maior parte, isso não estou falando só por parte da igreja. Lá fora todos estão dizendo a mesma coisa. A geração viva de jovens hoje é a geração mais sem propósito da história. O diabo conseguiu cegar de tal maneira e arrancar de tal maneira o senso de missão, o senso de propósito, que os jovens estão vivendo apenas por viver. Eles querem apenas, na verdade, sobrevivência. Mas não é isso que Deus tem para eles. E eu sei que tem alguns aqui que estão nessa condição. E quem sabe eu estou falando com pessoas com quem o Senhor já tem brigado. Brigado no bom sentido. Deixa eu te falar. Teve um jovem que ele nasceu num palácio. Mas quando ele se tornou adulto, ele descobriu que na verdade, o nome dele era Moisés. Ele descobriu que na verdade ele era filho do povo escravo do Egito. Um dia esse jovem estava caminhando e ele viu um soldado egípcio batendo num judeu. Deu uma ira tão forte nele, ele ficou irado. Sabe como é que você percebe um libertador? Pela ira que ele sente. Pessoas que são usadas na libertação têm ira de demônios. Pessoas que são usadas para curar pessoas são pessoas que têm ira de doenças. Pessoas que são usadas para evangelizar têm ira de pensar que vidas estão indo para o inferno. Diga assim, aquilo que me incomoda é uma pista da minha missão. Você pegou aí? Quando eu te perguntei qual a sua missão de vida, eu quero te ajudar a entender a sua missão de vida. O que é que te incomoda mais? Quando uma pessoa é levantada para ser um libertador financeiro, ela odeia a miséria e a pobreza. Então Deus provavelmente está chamando ela para agir nessa área. Aquilo que te ira é uma pista do teu chamado. Tem coisas que não vão deixar você tão irado, tem coisas que você tolera. Mas tem coisas que realmente te abalam, tem coisas que realmente mexem com você.
Tem coisa que faz você perder o sono, tem coisa que faz você lembrar e falar, por que aquilo? E aquilo que te ira é uma pista do teu chamado. Quando Moisés viu aquele cara batendo no judeu, o jovem Moisés se encheu de uma ira, só que, cuidado, né? A ira, se não for bem canalizada, pode estragar tudo. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele estava irado, mas ele ainda não tinha uma experiência com Deus. Então o que ele fez? Ele foi lá e matou o soldado egípcio. Cometeu um assassinato. E escondeu o soldado na areia, debaixo da areia. Ela tentou esconder o pecado dele. Quantos de nós estamos usando mal o propósito que Deus deu para a gente? Quantos de nós estamos direcionando mal as forças da nossa vida? E ao invés de usar para o reino, a gente usa para o pecado. Quantos de nós, ao invés de usar a inteligência para crescer, para abençoar outras pessoas, para honrar a Deus, nós estamos usando a nossa inteligência para pecar, para nos amarrar em situações, ou para prejudicar-nos, ou prejudicar os outros. Moisés canalizou mal aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então ele cometeu um assassinato, mas descobriram. Moisés fugiu. Aí ele vai morar num deserto, num lugar muito longe, muito ermo. Moisés se achava um nada. Muitos anos depois, cuidando de ovelha, Deus aparece para ele, você conhece essa história, dentro de uma sarça ardente. A sarça estava pegando fogo, não se consumia. E ali naquela sarça, eu imagino, né, Deus tinha um propósito na vida do Moisés, gente. Você fala assim, mas por que Deus esperou anos para chamá-lo? Porque era o propósito na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa Deus esperando para você cumprir o propósito, não. Sai do seu deserto. Não deixa Deus, você sabe. Alguns aqui já sabem o que tem que fazer. Então vá para a luta, vá para cima. Quando Deus aparece para Moisés, Êxodo capítulo 3, não nem ler, eu não vou ler muito texto com você hoje. Eu quero conversar com você. Se você ler o capítulo 3 inteiro de Êxodo, gente, dá agonia. Porque Deus chega assim para Moisés e fala assim, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Eu te escolhi para libertar o meu povo Israel. Eu estou escutando o clamor do oprimido, o clamor do meu povo, eu estou te levantando, tem um propósito. Deus estava dizendo, Moisés, o propósito nasceu primeiro que você, Moisés. Eu pensei num libertador e aí você veio para a terra. Só que você não está libertando nada nesse deserto, Moisés. E aí você lê o capítulo, Moisés passa o capítulo inteiro resmungando com Deus. Moisés fala assim, Deus fala assim, vai. E Moisés fala, vou não. Mas vai por que não? Por que não vai? Eu não sei o teu nome. Aí Deus se apresenta, prazer, meu nome é Jeová, o que era, o que é, o que há de ser. Agora vai. Vou não, mas você não vai por quê? Porque o faraó quer me matar. Não, aquele faraó já morreu. Últimas notícias, o faraó morreu, agora tem outro, não te conhece. Pode ir, Moisés. Vou não. Mas por que você não vai, Moisés? Porque eu vou falar que eu estou falando em seu nome. Como vão acreditar que eu falei com o senhor aqui? Tá bom, Moisés, atenção. Vou dar um curso instantâneo de milagres. Bota a mão no peito, pega a lepra, bota a mão no peito, a lepra vai embora, joga o pau no chão, vira uma cobra, pega a cobra, vira um pedaço de pau. Está aqui o seu certificado. Está formado no curso de milagres do Senhor Jeová. Pode ir, Moisés. Vou não. Por que você não vai agora, Moisés? Eu não vou porque eu não sei falar. Alguns dizem que pensou que ele era gago, não sei, a gente não sabe. Eu não sei falar, eu vou gaguejar. Tem problema não, Moisés. Enquanto eu estou conversando com você aqui, o meu espírito já chamou o teu irmão Arão e ele vai ser o teu porta-voz. Agora vai. Vou não. Você tá... Gente, se você fosse Deus, sinceramente... Olha quantas ideias. Olha quantas ideias se você fosse Deus. Segura essa.
Deus teve mais trabalho para libertar o propósito de Moisés do que para libertar o povo de Israel do Egito. Fala para quem está do outro lado, tem um propósito aí dentro tentando sair. Quando Moisés disse, não vou não. E aí Deus fala, mas por que você não vai agora? Ele não tinha mais, gente. Deus tirou todos os argumentos. E aí ele fala, eu não vou. E ele não tem o que falar, ele fala, por quê? Porque manda outro. Eu quero que outro vá. Aí a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor. E Deus falou assim, Moisés! E Moisés, tô indo. E aí Moisés foi. O que eu quero dizer para você é que Deus teve mais trabalho para convencer Moisés do chamado dele do que para operar o chamado de Moisés lá no Egito. Mandar as 10 pragas foi fichinha para Deus, difícil foi convencer o Moisés. Está entendendo? Anos se passam. Agora a nação de Israel está no lugar onde eles deveriam estar. Mas todo ano Hamas invadiu Hamas não. Os midianitas invadiam Israel, matavam pessoas e roubavam suas colheitas e levavam reféns para dentro da sua terra. E aí tinha um judeu muito esperto, o nome dele era Gideão. Sabe que o Gideão ele plantou trigo. E trigo você tem que malhar na eira. A eira é um lugar assim aberto, descampado, né? Um lajeado onde você vai e você bate no trigo e o vento sopra e a palha vai embora e fica só o trigo. Tem que ser um lugar bem aberto. Mas como o Gideão estava com medo de ser roubado, ele resolve malhar o trigo no lagar. O que é o lagar? Uma piscina vazia, uma cisterna. Era um lugar que você pisava uvas, mas só que era escondido. Então, se você estivesse naquela região, você começava a escutar um barulho. Pá, pá, pá. Se fosse se aproximando, você ia achar um buraco assim. E lá no buraco não tinha um cara pisando uva, tinha um cara malhando o trigo lá embaixo, escondidinho. Olha o Hamas. Escondidinho. Os midianitas estavam estragando tudo. Os midianitas estavam acabando com Israel, cometendo grandes injustiças e barbaridades. E Deus estava acompanhando aquela situação já há décadas. E Deus tinha um propósito de proteger Israel dos midianitas. Quando Deus criou esse propósito, Gideão nasceu. O propósito vem antes do produto. Só que o microfone, quer dizer, o Gideão, ele era um homem amedrontado. Ele tinha medo de midianita. Veja bem, ele era o cara criado por Deus para vencer os midianitas. Ele tinha medo de midianita. Tem gente criada para expulsar demônio que tem medo de demônio. Pode ser que o medo do demônio seja uma pista, que você foi criado para enfrentar demônio. Ai, que coisa louca isso, gente. Já pensou? E aí Deus então resolve aparecer lá para Gideão. Então Deus aparece, tá? O Gideão lá malhando. Aí Deus aparece e Deus fala assim: varão valoroso, valente. Em outras, trazendo assim para a linguagem do Nordeste, cabra macho. O Gideão olha assim para o lado, está falando com quem? Comigo? Aí Deus continua: vai nesta tua força e liberta Israel. Uau! Força? Acho que Deus tomou alguma coisa, cara. Deus não está bem hoje. Deus não está legal. O Gideão fala assim: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todo Israel. Olha como é que ele se enxergava. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou a pulga do cachorro, do cavalo, do bandido. Como que o senhor pode querer me usar?
E aí Deus vai ter uma trabalheira para convencer Gideão a se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Vocês estão entendendo a dificuldade de Deus? Estão entendendo? Mas quando Gideão se convence, porque ele vai devagarinho, né? Eu vou lá, vou reunir um exército, aí depois ele está com dúvida, aí Deus dá um sonho, Deus dá um sinal, Deus, eu quero outro sinal, Deus dá outro sinal para ele. Aí um dia ele está assim caminhando perto do acampamento midianita, ele escuta um midianita falando para o outro: olha rapaz, eu sonhei que Gideão vai acabar conosco. Era Deus, tudo é Deus. E o Gideão vai se convencendo aos poucos, até que acontece aquele grande livramento. Você percebe a dificuldade de Deus, gente? Eu fico pensando que Deus ele passa mais tempo com a gente, trabalhando na gente, do que através da gente. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? Por isso que eu falei para você que a unção que você recebe depende da missão que você aceita. Eu estou falando homens que um dia tiveram que aceitar a missão para receber a unção. Viu aí, testificou? Não fecha a porta. Mas eu sei também, eu poderia ficar falando, não vou me delongar. Eu poderia ficar falando de pessoas que rejeitaram a missão. Havia um jovem cheio da palavra de Deus na época de Jesus. Ele chega para o mestre e fala: mestre, o que eu faço para ser salvo? O que diz a lei? Aí o jovem começa, abre a boca e sai Bíblia, hein? É porque está escrito isso e aquilo e não sei o que, versículo tal. Cara, mano, o cara é bom de Bíblia, hein? E Jesus olha para esse jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou. Eu creio que aquele jovem tinha um propósito no reino. Tinha um propósito, gente. E Deus, Jesus, fala assim para ele. Jesus sabia que ele era um jovem rico. Ele tinha algumas coisas no coração. Eu quero falar que às vezes você está sendo impedido de cumprir o seu propósito, porque você não se acha suficiente, porque você se acha limitado, ou às vezes você está sendo impedido de cumprir o seu propósito, porque o seu coração, ele está cheio de outras coisas, que não são as coisas de Deus. O jovem era rico nas coisas erradas, dinheiro. Tem gente que é rico em coisas erradas, não porque aquilo seja errado em si, mas quando aquilo toma o lugar de Deus, aquilo passa a ser algo errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, a Bíblia fala que Jesus o ama e Jesus o chama. Gente, Jesus o chama. Jesus falou assim: vende o que você tem e segue-me. Tem um propósito aí dentro, cara. Eu quero libertar esse propósito. Olha que pregação que você fez agora. Segue-me. Mas aí o jovem calculou o preço. Seguir Jesus vai custar muito. Sabe o que aquele jovem fez? Se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Sabe o que aquele jovem fez? Enterrou o propósito, enterrou a missão que ele tinha. Ele foi embora. Eu fico pensando que isso acontece muito. Se tem pessoas que não se descolam dos seus traumas, das suas situações, o Jobert deve tocar mais nessa área de identidade. Tem alguns que se perdem no meio do caminho, se distraem, sabe? Uma das outras grandes maldições da nossa geração é a distração, falta de foco. Nosso mundo foi criado para nos distrair, para nos impedir de focar nas coisas do Senhor. Aquele jovem foi embora e ele enterrou o propósito com ele. Havia um outro jovem, Sansão. Sansão em hebraico é Shinshon. Olha que bonito, fala Shinshon. Se tiver um filho, vai aí uma sugestão de nome, pequeno Shinshon. Quem sabe o que quer dizer Sansão? Shinshon quer dizer pequeno sol. Olha que lindo isso. É fofo, né? Que fofo. Eu falei para você que o propósito nasce antes do... Quem lembra? O propósito nasce antes do... Você sabia que os pais de Sansão, a mãe dele era estéril, para variar, porque o inimigo não queria que ela tivesse um filho. Um anjo aparece e fala assim: ela vai ter um filho. E ele vai ser um grande libertador. Olha, ela não estava nem grávida, mas o propósito já existia. Vocês estão me pegando aí? Já havia um propósito, vai ser um grande libertador, agora contra os filisteus. Então o propósito de Sansão nasceu antes dele. E aí quando Sansão nasce, o propósito já existia. Ele nasceu para cumprir um propósito, assim como você.
Você nasceu para cumprir um propósito. E a Bíblia fala que esse garoto, ele, de vez em quando o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele fazia coisas, né? Tem gente que quando pensa no Sansão, você pedir lá no pessoalzinho, para Ministério Infantil, para desenhar o Sansão, eles vão desenhar um Schwarzenegger, um Hulk, um cara com um braço desse tamanho assim, né? Porque o Sansão, ele quebrou um portãozão de 3 metros de altura, né? O Sansão enfrentou um exército de filisteus e pegou uma queixada de burro. O que é isso? Um pedaço de mandíbula de burro, e usou como arma e matou 1000 filisteus. E alguém falou, já pensou se tivesse um burro inteiro na mão? É uma bomba atômica um cara desse. Acabava com o mundo, né? E alguém pensa que Sansão fazia isso porque ele era forte, ia na academia todo dia e tal, era bombado, tomava muita coisa. Não. Quando eu penso no Sansão, vem cá, eu penso assim, ó. Olha o Sansão aqui, ó. Matando 1000 filisteus. Arrancando portão na unha. Sansão. Por que a gente tem que pensar no Sansão assim? Porque a Bíblia diz que a força não era dele. A força era do Espírito. Quando o Espírito Santo ia embora, tadinho do Sansão. Não matava nem barata. Mas a força não era dele, a força era de Deus. Está entendendo? Pergunta para quem está do lado, você entendeu, Xinchon? Havia um propósito em andamento na vida do Xinchon. E o diabo sabia disso. O diabo sabia. Então sabe o que o diabo faz? Ele começou a inflamar a carne do Sansão. Ele faz isso com a gente. Pastor, o que é inflamar a carne? Tocar fogo na carne para ela desejar coisas da carne. Tem muita gente inflamada que vai ser curada nesse retiro. Talvez o seu coração esteja inflamado em coisas que não deveria. Então o Sansão, depois você pode ler a história, não vou ficar lendo aqui não, porque eu estou quase terminando a mensagem. O Sansão, a Bíblia diz que ele começou a deixar o povo dele e começou a ir nas aldeias dos filisteus. Ó, primeira inflamação. Eu quero espiar o mundo das trevas. Eu quero andar com gente das trevas. Eu quero caminhar, quero ter amizade com gente das trevas. Indo para aqueles lugares, ele conheceu uma mulher, filha dos filisteus. Tinha tanta mulher de Deus, ele resolveu casar com alguém lá de fora. Presta atenção nisso. Quando você é um filho de Deus e você casa com uma filha do cão, pergunta para quem está ao teu lado, quem é o teu sogro? É, meu irmão, abre o olho aí, ó. Abre o olho ali. Eu quero ter Deus como pai e Deus como sogro, amém? Quem está comigo aqui? É Deus como pai e Deus como sogro. Mas você ter Deus como pai e o diabo como sogro, misericórdia. Foi o que o Sansão fez. Sansão começou, aí se apaixonou por uma filisteia, casou com ela, no dia da festa do casamento. Quando ele estava indo para o casamento, a Bíblia fala que um leão apareceu diante dele. E ele mata o leão, joga o leão de lado. E ele continua, indo para a festa do casamento. Acho que o inimigo pensou assim, ele já está fora do propósito. Vou mandar um leão que vai matar. Porque ele já está indo para o caminho errado. Mas o inimigo não sabia que Deus, ele é maravilhoso. Deus nos protege até quando a gente está no caminho errado. Olha, isso não é heresia, por favor, não me atire pedras. O salmista Davi fala assim: o Senhor é meu pastor, Ele me guia. Ele me guia para onde? Veredas de justiça, pastos verdejantes, Ele me guia. Águas tranquilas, Ele me guia. Amém? Isso é bom? Só que o verso 4, Davi fala assim: mas tem dia que eu ando. Agora não é Deus guiando. Eu ando pelo vale da sombra da morte. Não é Deus guiando, eu que estou indo, meus pezinhos estão indo para o vale da sombra da morte. E o Davi tinha uma segurança tão poderosa que ele falava assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Davi está dizendo assim: às vezes eu não consigo ser 100% fiel, mas Deus continua sendo fiel na minha vida. Ele já te guardou de tanta coisa, já veio tanto leão te devorar, e Ele acabou com esse leão na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama.
E você sabe que aquele leão podia te pegar e despedaçar. Você estava no caminho errado. Mas ele mandou o Espírito Santo dele e rasgou o leão no meio. Ele joga o leão. Passa alguns dias. Gente, ele passa por ali e vai ver a carcaça do leão que ele matou. Sabe o que tinha dentro da carcaça? Mel de abelha. Diga assim, coisa mandada. Deixa eu explicar para você. O Sansão, ele era um jovem nazireu. Nazireu não é que tem nariz grande, não. É narizeu, pastor? Não, nazireu, não é narizeu, não. O que é um jovem nazireu? O que é esse jovem? Esse jovem é um jovem consagrado. Sansão, ele tinha que deixar o cabelo crescer, você sabe disso. E ele não podia pegar em nada morto. Ele não podia pegar em nada que tivesse morte, porque ele estava recebendo o espírito de vida dele. Aí ele mata um leão e vai ver. E quando ele vai ver, tinha mel. Talvez você não entenda o que está dizendo ali, mas mel naquela época era uma iguaria muito rara. Gente, eu já vi abelha fazer colmeia em casa, buraco de cerca, mas dentro de leão morto, em 3 dias, já tem mel. Foi plantado. Foi plantado. Sabe por quê? Se Satanás falasse assim para você assim, toca naquele cadáver morto, apodrecido, que cheira mal, você não ia fazer isso, você não é louco. Aí o que o diabo faz? Ele coloca mel no pecado. Ele coloca prazer naquilo. Estão entendendo a visão? Porque o diabo fala assim, eu quero que ele toque em algo morto. Então eu vou colocar mel em algo morto. Tem gente que ama o pecado. Tem gente que ama o mundo. Por isso que a Bíblia fala para crentes, não ameis o mundo. Porque tem gente que ama o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procedem de Deus. E qualquer que se fizer amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então o diabo coloca melzinho. Sansão vai lá e pega aquele mel e come. E o pior, leva para casa e dá para os pais dele comer. Mel de defunto. Isca de pecado. Quantas pessoas estão atrás do melzinho do mundo, mas não sabe que é uma carcaça apodrecida, que vem para te contaminar. Sansão vai para a festa, aí lá ele faz uma aposta, festa de casamento, faz uma aposta. Agora o cara entrou na jogatina. Vamos fazer apostas. O cara foi criado para libertar Israel, está se viciando em tudo que não presta. Os caras enganam ele na aposta. Sabe o que ele faz? Ele perde a aposta, ele tem que pagar uma dívida imensa. Aí como ele não tem grana, ele vai na aldeia vizinha, mata os caras lá, pega as coisas deles e paga aquela dívida. Virou agora um assassino. Ele está usando a unção, a graça de Deus na vida dele de uma forma errada. Vira um assassino. Aí os filisteus chamam a mulher mais bonita da região, a tal da Dalila, que dava tudo. E fala assim para ela, você tem que descobrir qual é o segredo desse homem. A Dalila cobra um preço. Não sei quantos 1000 ciclos de prata. Por que isso é importante? Você tem um chamado. E o diabo vai pagar qualquer preço pelo teu chamado. Sabia que o diabo paga? O diabo compra o seu chamado. E tem gente que se vende. Às vezes o diabo compra o seu chamado com um namoro errado. Você não ouve o diabo dizer, mas ele fala assim, se você namorar e casar com esse, eu fico com o seu chamado. E eu já vi pessoas perder o chamado por causa de um casamento. Ela se vendeu por um relacionamento. Tem gente que vende o chamado por causa de uma carreira profissional. Deus fala, vou te dar essa carreira profissional, mas você não vai ter vida para o reino. É o diabo que fala, você não vai ter vida para o reino de Deus. Você vai viver para essa empresa, você vai viver para esse negócio. E tem gente que fala assim, quanto que eu vou ganhar com isso? Tanto. É meu. Aleluia. Vai tocar para onde eu irei. Tem gente que se vende por muito menos, se vende por um pecado. Por uma vida de pecado. Não, pastor, eu tenho um chamado, mas eu tenho o meu pecado. Então, por causa do meu pecado, eu não cumpro o meu chamado. Uma vez um irmão chegou para mim, um jovem, falou, pastor, eu estava assim, né, saindo com uma mulherada.
Mas não estava bem, porque eu estava ministrando na igreja. E aí eu tive um tempo assim, bem profundo com Deus. Falei, Deus, eu estou ministrando e estou pecando. Então eu resolvi, vou parar de ministrar. Aí eu entreguei meu ministério. Veja como eu sou íntegro, pastor. Íntegro? Quantas pessoas não estão fazendo igual esse cara? Tem o pecado e tem o chamado. Ele fala assim, eu fico com o pecado. Foi o que Sansão fez, gente. Aí o Sansão se enamora daquela mulher. Você conhece a história? A Dalila o convence. E a Dalila fala assim, qual é o teu segredo? Sansão começa a enganar ela. É isso, é aquilo, não sei o quê. E toda vez ela bota ele para dormir, faz o que ele falou. E ela fala assim, e amarra ele. Levanta, Sansão, o filisteu está aí. Quando ele ia levantar, aí ele arrebentava as cordas. Ela fala assim, você não me ama. Você não me conta qual o verdadeiro segredo da sua vida. E aquela mulher começou a importuná-la, até que um dia ele falou, vou te contar. O segredo são as minhas madeixas, os meus cabelos encaracolados. Eu tenho um voto com Deus, se você cortar o meu cabelo, minha força vai embora. E aí a Dalila faz como sempre fez. Sansão dorme, ela amarra ele. E ela grita, Sansão, acorda que os filisteus estão aí. E aí você tem o versículo mais triste de toda a Bíblia. Ao meu ver, do Antigo Testamento, pelo menos, é o versículo mais triste. A Bíblia fala assim, e Sansão acordou, e ele quis arrebentar as cordas, e a Bíblia fala assim, porque Sansão não percebeu que o Espírito Santo o havia deixado. É como se naquele momento, gente, é um momento difícil, mas é o momento em que o fabricante fala, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Eu vou ter que deixar ele. Não dá mais. Não aguento mais lutar com Sansão. E Sansão tenta se levantar, e você conhece a história, pegam ele, batem, furam os 2 olhos de Sansão. Sabe o que é isso espiritualmente? O diabo quer arrancar a sua visão. Acorrentam Sansão e ele é colocado, tinha um moinho antigamente, que eles amarravam animais de carga. E os animais ficavam assim amarrados num pedaço de pau, um daqui, outro de lá, e ficavam andando assim em círculo, o dia todo, moendo. Trabalho de animal. Sabe o que eles fazem com Sansão? Colocam ele no lugar daquele animal de carga. E chicote no Sansão, cego. E Sansão começa a passar os dias dele assim, andando em círculo, como muitos jovens, andando sem visão, como muitos jovens, trabalho de carga, como muitos jovens, correm, mas não conseguem nada, como muitos jovens, pensando nas besteiras que fez, como muitos jovens, pensando um dia o Espírito Santo estava comigo, e não está mais. Um dia eu arrebentaria isso aqui tranquilamente. Eu lembro daqueles dias da unção, era outro. Mas agora eu não sou mais assim. Ele nasceu para ser um príncipe. E o diabo transformou ele num escravo. Ele nasceu para ser um grande homem. E o inimigo fez dele um animal. Um animal. Um animal. Essa história só não acaba pior. Porque um dia levam Sansão para dentro do templo, está aquele monte de filisteus reunidos, e o rei fala, traz Sansão para cá para a gente tirar sarro dele. E naquele momento, ele pede para um menino, estão tirando sarro dele, o pessoal está bebendo e tirando sarro, e ele fala assim, me coloca perto da coluna principal do templo. E o jovem coloca ele lá perto, o menininho, e ele faz uma oração. Ele diz, Deus, só mais uma vez, eu não consegui cumprir o propósito em vida. Eu não consegui ser quem o Senhor queria que eu fosse. Eu não deveria morrer aqui. Só mais uma vez.
Eu quero sentir o teu Espírito. Só mais uma vez. Eu quero libertar o meu propósito. Nem que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Só mais uma vez. Eu dou o passo à frente. Só mais uma vez. E esse Deus que amava o Sansão, que não pôde ver o Sansão da maneira como ele deveria ser. Sansão era para ter outro tipo de vida, gente. Ele deveria fazer tudo e muito mais, mas de uma outra forma. Mas Deus diz: Espírito, sopra sobre ele. Cego. De repente ele sente a unção, a presença, a força. E ele pega aquela coluna, ele empurra e quebra a coluna, e todo aquele templo desaba, e ele mata muitos inimigos do povo de Deus, mas ele morre também. Sansão para mim é um jovem que enterrou o chamado, que enterrou o propósito, que não entendeu para que servia a unção. A unção não era para arrebentar portão. A unção nem era mesmo para se matar num templo. O que eu quero dizer? Deixa o Espírito Santo libertar o teu propósito. Xinchon. Para de brincar com o pecado. Deixa o Espírito Santo te encher para algo. E quando eu falo para algo, eu não falo só para orar, pregar e libertar, não. Nós vamos ter Enem aí, quem sabe que vai ter Enem. Eu estou orando para Deus ungir pessoas para entrar na medicina. Eu estou orando para Deus ungir pessoas para entrar no direito. Eu estou orando para Deus fazer 3 jovens, Job vai falar sobre identidade. 4 jovens foram levados para a Babilônia, cativos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Cada um desses nomes era uma exaltação a Deus, né? Daniel, o Senhor é juiz. O outro é quem é o Senhor. O outro, Jeová é misericordioso. Quando chegou lá, na Babilônia, falaram assim: vai mudar o nome deles. Agora é quem é como Bel, o nosso Deus. Servo de Acu, Deus da lua. E eles ganharam o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O diabo tentando mudar a identidade. E aí Daniel fala assim: eu não vou comer os manjares desse lugar. Eu não vou beber desse vinho. Tem muitos jovens se contaminando com os manjares desse mundo. Aqueles 4 jovens tinham um propósito dentro deles. Você tem um propósito? E eles entenderam que eles podiam viver no meio da Babilônia. Nosso mundo é uma Babilônia. Eles podiam viver num mundo perdido, mas eles decidiram: nós vamos ser sal e luz dentro desse palácio. E eles oraram, e a Bíblia diz que tinha um dia do teste, o dia do Enem da Babilônia. Eu acho lindo isso. A unção de Deus não é dada na sua vida só para você curar e libertar pessoas. No dia do teste, Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais instruídos do que todos os outros jovens da Babilônia. Eu creio que Deus quer ungir você para grandes coisas. Mas você tem que ouvir do Espírito Santo esse propósito. Você tem que deixar esse propósito ir para fora. Fala para quem está do lado: produto tem um propósito muito grande dentro de você. Agora fala assim para ele: produto, aquilo que você acha que é um defeito vai ser a tua maior vantagem. Está entendendo? Está entendendo? Eu quero que você feche os olhos. Eu consigo enxergar no mundo espiritual tantos propósitos aprisionados aqui. Eu não vejo pessoas, eu vejo propósitos. Propósitos. Há uma unção, querido.
Mas essa unção é dada para quem aceita o chamado. Tem uma unção tão grande de Deus para a tua vida. E o Espírito Santo, com muito carinho, está dizendo para você: para de discutir comigo. Eu vou te equipar, eu vou compensar aquilo que te falta. Ouça o Espírito Santo falando com você nessa manhã. É hora de renovar-se em Deus. É hora de renovar-se em Deus. Você é o pequeno sol do Pai Celestial. Você nasceu para brilhar, para ser luz e para ser sal nesse mundo. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã de arrependimento. O pecado sai da nossa vida quando a gente confessa. Essa é uma manhã de renúncia. Começa aí dentro de você renunciar esses embaraços, essas distrações. Você pode dar um passo à frente diante do Senhor. Vai falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que eu erro tanto, eu sei que eu sou tão falho, mas não me deixa não. Espírito Santo, me ajuda a liberar o meu propósito. Me ajuda a voltar para o meu caminho, para a minha jornada, Espírito Santo. Eu não quero perder a minha visão. Eu não quero continuar a ser tratado como um animal de carga, carregando pecados e culpas, empurrando a vida para nada. Não. Libera o meu propósito, Espírito Santo. Libera o meu propósito, Espírito Santo. Libera o meu propósito, Espírito Santo. Você pode, nesse momento, se ajoelhar diante dele. Você pode se curvar diante do Espírito Santo. Eu quero que você tenha o seu particular com ele agora. Abra a sua vida. Certa vez chegaram para uma jovem chamada Esther. Disseram: Esther, o seu povo vai ser destruído. Ela disse: o que eu posso fazer? E alguém disse para ela: quem sabe se para uma hora como essa você não foi levantada, Esther. E o Espírito Santo está dizendo: foi para esta geração, foi para esse tempo, foi para esse lugar, foi para esse momento que eu te escolhi. Aceita esse momento, aceita a tua existência. O Pai está dizendo: eu te amo, mas o meu propósito na sua vida nasceu antes de você, e eu te conhecia antes de você nascer.